pessoal, tudo bem? Professora Giane Carvalho, da Unidade Curricular Ética e Sociedade. Trago mais um bloco de discussão, desta vez sobre ética contemporânea. Eu dividi a discussão em dois blocos, fiz um recorte dos principais autores que discutem a ética na nossa contemporaneidade. Nesse primeiro bloco eu trabalharei as ideias de Kant, de Hegel e de Marx. Depois, em outro bloco, eu trarei as ideias de Nietzsche e Sartre. Então, vamos começar pela citação aqui da brasileira filósofa Marilene Chaui. De início, a gente contextualiza que a reflexão ética contemporânea se desdobrou numa série de concepções acerca da moral. O bem ético continua sendo o principal enfoque em relação à ética clássica. Vejam que aqui foi sinalizado o bem ético, porque lá nas nossas discussões sobre a ética grega antiga, nós colocamos o bem ético, a felicidade, o bem-estar, é o que norteia toda a discussão, né? E na contemporaneidade, isso se mantém. O que nós entendemos aqui por contemporaneidade, né, pessoal? É o tempo presente, um tempo assim alargado. Teve aí uma mudança no mundo ocidental, principalmente a partir da Revolução Francesa, que ocorreu na Europa, a mudança toda da sociedade para esse mundo que a gente chama de relações modernas, né? E a Marilene Chaui vai falar que o bem ético pertence ao gênero da vida excelente e a felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso, não é alcançável imediata nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma realiza durante toda a vida, de acordo com a sua excelência mais completa, a racionalidade. Então, ela situa a racionalidade como guia aí para a gente pensar o bem ético. Eu trouxe uns slides com algumas imagens de pássaros, vocês vão perceber, né? Espero que todos possam se inspirar na liberdade de alçar voos, de fazer projetos de vida, né? Então, fica aí esse convite estético. E o primeiro autor aqui, pensador, é o Immanuel Kant, que está datado aqui, né, o seu período histórico. Kant foi um grande filósofo alemão que trouxe contribuições de grande impacto no pensamento ocidental sobre a ética. E os seus estudos nessa área são chamados, né, de ética kantiana. Vejamos o que a gente tem aqui. A ética kantiana é uma ética formal, pois se fundamenta exclusivamente na razão, o que é chamado, nessa perspectiva desse autor, de razão pura. Ele dá muita ênfase à importância da razão num sentido amplo. E o filósofo defende uma lei moral universal que vale para todas as pessoas, em todas as sociedades, em todos os tempos. É o que se chama de imperativo categórico. Vocês pesquisarem na rede, muitos artigos, muitos trabalhos que discutem a ética em Kant, vocês vão encontrar esse termo. O imperativo categórico é um conceito. E a gente já pode aqui de início observar, na lógica de Kant, que ética para ele é a moral. É um dos autores que aproxima o conceito de ética com moral, diferente do que nós trabalhamos nos primeiros blocos. Então é importante vocês terem essa percepção, né, de que não há um consenso. Há caminhos, a gente sinaliza algumas possibilidades. O Kant vai aproximar muito a moral, a ética, quando ele entende que precisa ter uma moral universal. E a universalidade ética kantiana se opõe ao relativismo cultural, histórico e social. Sim, porque a moral, quando é considerada a subjetividade do sujeito e sua trajetória histórica, ela não vai ser universal, né? Ela vai ser relativizada em dado contexto. E Kant vai dizer que toda ação que é movida pela sensibilidade, por desejos empíricos, se torna estranha à moral. Vejam que aqui os desejos empíricos, né, o empírico em si, é a prática, né, a prática das pessoas, a ação do sujeito. E ele vai dizer que atos não são bons ou maus são os sujeitos que os realizam.
E trabalhando a questão do imperativo categórico de Kant, a gente observa que ele indica que o homem pertence ao mundo sensível e inteligível, tal como Platão eu coloquei aqui, porque o Platão, que é um pensador da ética grega, né, da ética clássica, ele também faz esse reconhecimento da parte sensível, subjetiva do homem e a parte inteligível, que é o campo das ideias. Então aqui há uma proximidade. E o Kant vai dizer que a liberdade é poder escolher entre o bem e o mal pela razão prática. Então, se na ação do ser humano há escolhas visando a liberdade, ele vai situar a importância da razão. A moral, então, é entendida como a diferença entre o certo e o errado, mas sempre ultrapassando a questão do sentimento. Kant não dá espaço para questões subjetivas, para as questões emocionais, para a questão pessoal que visa alcançar um bem comum. Ele dá espaço para a razão, para o pensamento, né? E só atuamos corretamente quando atuamos pelo dever em si, mesmo sem buscar nada em troca. É isso que ele tem também como prerrogativa. A moral não nos ensina a ser feliz, mas a tornar dignos da felicidade. Então não é uma questão de ter uma troca e saciar-se pela felicidade, mas de merecimento que ele coloca. E aí ele vai pontuar que existem dois mundos, o do ser, que é o da experiência, da prática, e do dever ser. Esse dever ser é o mundo inteligível, o mundo das ideias, tá? Então, Kant faz essas distinções. E ele também vai falar, pessoal, que o homem não é um ser puramente racional e precisa da lei moral para fazer a ligação entre vontade e razão. Por isso, é para a vontade não perfeitamente boa que se põe o dever ser. Então, ele reconhece a fragilidade do homem, né, ao dizer que ele não é um ser puramente racional, portanto, um ser incompleto. E a razão vai determinar não só a faculdade do desejo, como também a simples aspiração, dando-se o nome de livre-arbítrio. O livre-arbítrio no sentido de buscar a realização dos desejos. E o Kant vai colocar que há o arbítrio humano perante escolha determinada pela razão pura, a escolha determinada somente por estímulo e impulso é o arbítrio animal. Então, o arbítrio animal, para Kant, está no campo dos sentimentos, do campo subjetivo, enquanto o arbítrio humano está relacionado à razão, ao pensamento, né? E aí, o arbítrio humano faz parte da competência da razão determinada pela vontade pura. Veja que ele gosta muito dessas palavras pura, né? Razão pura, vontade pura. O próprio imperativo categórico dele é essa pureza da razão. E tem espaço na lógica kantiana para discutir, então, pessoal, a autonomia individual. Essa autonomia individual seria a legislação interna das pessoas. Eu diria, em outras palavras, para ajudar na compreensão, de que essa legislação interna é aquela vozinha, né? Aquele pensamento, aquela razão que te conduz no mundo, aquele instinto racional para tomar decisões mais assertivas. Em contraponto às ideias de Kant, nós temos na sequência o Friedrich Hegel, que é da mesma época, um pouquinho depois de Kant, também é um filósofo alemão, e eu diria que ele prossegue onde Kant parou em relação aos estudos sobre a ética, inclui termos de complementariedade entre subjetividade e objetividade. Por que eu coloco complementaridade? Se a gente pesquisar, a gente vai ver que ele faz a crítica a algumas questões em Kant. Mas não é porque ele vai fazer a crítica que a gente vai inviabilizar ou desqualificar todo o investimento que o Kant teve sobre essas questões. Ele reconheceu muitos estudos do Kant
e prosseguiu no sentido de fazer a crítica para uma melhor compreensão do agir humano, da busca por esse bem comum, para contribuir. E ele faz uma crítica ao formalismo e o racionalismo abstrato kantiano, devido a essa forma absoluta que Kant coloca, né? Ele vai dizer, não é bem assim, não é tudo razão pura. Para Hegel, no início de conversa, a moral é distinta da ética, tá? E aí trouxe uma grande contribuição para o pensamento da ética no Ocidente, pessoal, e vai, inclusive, ao encontro do que nós colocamos lá no primeiro bloco das nossas aulas, onde eu já sinalizei que a ética é reconhecida como algo diferente da moral, porque a ética é o estudo sobre a moral. Por quê? Ele vai dizer que ética e moral são distintas. Para além da intenção, a eticidade requer que a vontade seja posta como adequada ao conceito. E com isso superada, guardada a subjetividade das pessoas. Porque na lógica kantiana, a subjetividade não tem espaço. E aí a moralidade, para Hegel, se refere aos aspectos subjetivos da vontade, enquanto a ética se refere aos aspectos objetivos da determinação. A gente vai ver aqui uma troca entre o mundo dos sentidos, dos costumes, né, da cultura, da história, versus o mundo da razão, né, do pensamento racional mais determinado e objetificado. E ele vai, o Hegel, relacionar as ideias entre totalidade e processo. Vamos ver o que seria esse processo, né, do sujeito. Para Hegel, a ética contemporânea passa a compreender o homem como ser histórico e social. E então o processo está ligado à trajetória dele. O que determina a escolha são exatamente as circunstâncias históricas, a cultura, os hábitos, os costumes. Ele vai dizer que tudo isso influencia o ser, né? Influencia os seus princípios, os seus valores. O universal para Hegel, ao se concretizar, individualiza-se. E a concretização sempre se dá em um conteúdo determinado, em um povo, em uma comunidade ética, em uma instituição. Então ele procura a ética sem fundamentação transcendente, mas com origem no próprio homem. Cita as instituições mediadoras das vontades livres, como a família, as corporações e o Estado. Em uma comunidade ética, as instituições concretizam a mediação social da liberdade. Então, ele vê aí o Estado, por exemplo, como um mediador, como uma instituição importante nesse contexto aí. O que nós temos aqui? Para Hegel, é nas instituições que o dever se situa, onde deixamos de ser sujeitos indeterminados, posto que somos obrigados a conviver. O Estado entra como um regulador das convivências humanas e sociais, né? E aí a gente também observa, pessoal, uma herança aqui de Hegel no pensamento ocidental relacionada à cidadania, porque é pelas instituições, pelo Estado que a cidadania é regulada, né? E a eticidade é a ideia da liberdade, enquanto o Estado é a efetividade da ideia ética, como principal instância mediadora das vontades livres. Ética, portanto, torna-se política para Hegel. E a razão vai superar as contradições, chegando a uma síntese harmoniosa de todos os momentos que constituem a história do sujeito. Para Hegel, esse desenvolvimento que se faz através do embate e da superação das contradições será chamado de dialética. Vejam que daí a gente incorpora mais um conceito nas nossas discussões sobre ética, né? Que é a dialética. Enquanto o Kant traz o pensamento sobre o imperativo categórico e a razão pura, o Hegel contribui com a dialética. E seria esse movimento não apenas do mundo das ideias, mas do mundo da prática, da ação. E ele vai dizer também que toda ideia representa uma tese inicial que pode ser contestada através de uma segunda ideia contrária, que seria a antítese. E no desenrolar
dessas discussões, dessas reflexões, ou até prática, vai se gerar uma síntese, né? E interessante é que ele parte da ideia para chegar a uma síntese, a um resultado, a uma ação humana. Essa ideia ela pode ser reformulada. Agora, tem outros autores que entendem essa questão da dialética de uma forma diferente. E é o nosso último autor trabalhado aqui nesse bloco, que é o Karl Marx. Também trouxe contribuições. A ética não foi objeto de estudo direto de Marx, mas todas as suas construções, as suas críticas, traz princípios éticos. Por isso ele é citado em muitos artigos, né? A moralidade em Marx, a questão ética. Também é um alemão, vocês vão observar que nós temos diversos pensadores alemães. Os alemães trazem muitas contribuições sobre esse campo de estudo. E ele vai explicar e criticar as morais do passado. Também vai evidenciar as bases teóricas e práticas de uma nova moral. Ele traz o ser humano como ser social e histórico. Aqui, essa abordagem do ser social histórico em Marx vai ao encontro da abordagem de Hegel. Hegel também reconhece o ser social histórico, diferente de Kant. Mas ele faz um movimento diferente de Hegel quando ele critica o Estado como conciliador. Para ele, o Estado não resolve. E o idealismo de Hegel, que seria a ética das ideias, né, nesse movimento dialético, está equivocado. Ele vai dizer que o Estado surge das relações de produção, não supera as contradições, e aqui as contradições seriam os problemas da sociedade, miséria, desigualdade, né, uma série de problemas que envolvem as classes, e os interesses universais não são atendidos, o Estado se torna um instrumento de uma classe dominante. Então, o Karl Marx vai fazer essa crítica sobre o Estado conciliador. Ele vira a dialética de Hegel, que a gente chama de ponta-cabeça, e cria com Engels, que é um outro autor, um materialismo dialético. Veja que aqui a gente coloca uma nova palavra que se chama materialismo junto à dialética, que a gente já discutiu em Hegel. A diferença é que, ao invés de partir do campo das ideias nesse movimento dialético, o Marx parte da materialidade, da realidade concreta. E aí, a sua dialética é colocada como tese a burguesia, porque ele estudou a burguesia do século XIX, observou os problemas existentes naquela época e colocou o proletariado como antítese, como a resistência. Ele vai indicar aqui uma síntese que seria uma revolução, uma transformação da realidade. E aí ele vai dizer que a primazia não está mais no campo das ideias, mas na materialidade. E foi o que nós comentamos recentemente como a realidade concreta. Ele traz essas contribuições, também indico para vocês fazerem a leitura. O Marx é um dos idealistas de uma sociedade comunista, né, a começar por uma criação de um socialismo. Então ele traz umas contribuições, é muito polêmico, tem muitas interpretações sobre ele, também tem que tomar muito cuidado com as interpretações equivocadas, que a gente às vezes encontra. E aqui o enfoque das ideias dele é sobre a crítica à dialética de Hegel, quando ele sinaliza que temos que partir da realidade concreta e não do campo das ideias. Ele vai dizer que a moral é a expressão das relações sociais e condições materiais de vida. Moral como uma das formas assumidas pela ideologia dominante, e vai indicar a luta de classes como emancipação social. O homem deve intervir na transformação da sociedade, pois há o risco de retorno à barbárie. Ele chama atenção para isso. Indica a ação prática e consciente rumo a condições materiais mais justas e, consequentemente, a uma moral mais elevada. Então, a moral em Marx não é apenas o campo das ideias, mas da ação. E aí a gente coloca aqui interpretação versus transformação. Interpretar, né, refletir, trazer a razão, trazer o campo das ideias, transformar, trazer a ação, a materialidade, e a mudança. Aí nós temos
uma citação aqui que resume esse pensamento, né? Que o Marx fala que não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. E também tem uma outra frase junto com Engels, que ele vai dizer que a produção das ideias, das representações da consciência está, a princípio, direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens. São os homens que produzem suas representações, suas ideias, etc. Mas os homens reais, atuantes, tais como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações que a elas correspondem. Marx com Engels, né? E aqui eu dou a dica para não confundir as ideias de Engels com Hegel. São dois autores diferentes. Para finalizar essa discussão das ideias de Marx, ele vai dizer que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Isso das teses sobre Feuerbach, né? E uma última citação aqui eu trouxe do Stephen Mesarros, que é um autor mais atual, um filósofo húngaro, marxista, né? Porque bebe na fonte das ideias de Marx, da nossa atualidade. E ele vai dizer que o homem não é por natureza nem egoísta, nem altruísta. Ele se torna, por sua própria atividade, aquilo que é num determinado momento. E assim, se essa atividade for modificada, a natureza humana hoje egoísta se modificará de maneira correspondente. Então, essa é uma citação do Stephen Mesarros. Para finalizar, eu trago aqui uma lista de referências, vocês também podem procurar novas fontes. Lembrando que Nietzsche e Sartre nós veremos no próximo bloco como um dos últimos recortes aqui de pensamento sobre ética contemporânea. E ficamos por aqui. Até mais, tudo de bom, pessoal, bons estudos!